Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver o exercício 1 da lista, organizando uma sequência de itens, né? Para a gente usar a transformação. Então aqui a gente começa a misturar as unidades, né? Para ficar mais divertido. Então vamos lá, vou começar pelo item A. 45 gramas em quilograma. Então, vamos colocar aqui, ó. 45 gramas. Vou multiplicar por 1. Aquela estratégia que nós estamos acostumados. Coloca o grama embaixo, coloca o quilograma em cima. E nós sabemos, né, que 1 quilograma são 1000 gramas. Correto? Aí corta aqui, corta aqui. Tranquilo? Só que ele quer a resposta ó, em notação científica. Para a gente já ir treinando, né? Vai ficar 45 vezes. Aí aqui, ó, você tem 1 sobre 10 ao cubo, né? Vou fazer passo a passo, porque aí a gente já revisa esse conteúdo também. Então, 1 sobre 10 ao cubo quilograma. Correto? Então, já vou transformar esse número aqui, já vou deixar em notação científica. 45 é 4,5 vezes 10. Lembrando, né, que notação científica é sempre deixar um número entre 0 e 9,9999 está aqui, vezes 10 elevado a uma potência. Aqui, no caso, é 10 elevado a 1, que é o 10. Vezes, e aqui é 1 sobre 10 a terceira. Nós aprendemos lá na aulinha de revisão de potenciação, né? Isso equivale a passar para cima aqui como 10 a menos 3. Lá a gente viu que é a mesma coisa que multiplicar por cima e embaixo por 10 a menos 3, né? Mas para ficar mais fácil, a gente usa esse truquezinho aqui, né? Fala que passa para cima como 10 a menos 3. Quilogramas. Qualquer dúvida, acessa a aula lá. Isso é igual a 4,5 e mais uma propriedade da aula de potenciação. Quando multiplica a base, somos expoentes. Então, 1 mais menos 3, porque isso aqui é como se fosse 1, né? Então, não tem nada aqui. Como se fosse não, né? É, né? 1 mais menos 3, então fica 10 elevado a menos 2 quilogramas. Tranquilo? Bom, vamos para o item B. Agora ele tem que transformar quilograma em miligrama. É um pouquinho mais chatinho de fazer. B. Primeiro, eu acho que é mais fácil resolver fazendo o seguinte, ó. 35,5 quilograma vezes. Vou pôr o quilograma embaixo, aqui. E eu vou transformar em grama primeiro. Porque é uma coisa que eu já sei que 1 quilograma equivale a 10, vale a 1000, mas vamos colocar já 10 a terceira para facilitar a transformação em notação científica, né? Acho que até nesse momento todo mundo já sabe que 1000 e 10 a terceira é a mesma coisa. Então eu corto quilograma por quilograma, ó. Então já tenho o grama. Só que ele quer em miligrama. Então, vou colocar o grama aqui embaixo, porque eu quero que isso corte aqui, né? Mas como eu vou multiplicar por 1, então aqui é miligrama, eu tenho que colocar a equivalência. Então, eu sei que 1 grama equivale a 10 ao cubo miligrama. Ok? Corta aqui, ó. Então, eu sei que vai ficar... Esse número aqui é 3,55 vezes 10. Já estou transformando em notação científica. Vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Vamos colocar aqui, ó. Então, multiplicar esses dois. Porque 10 ao cubo vezes 10 ao cubo somos expoentes. Vai ficar 10 a sexta miligramas. Então, vai ficar 3,55 vezes... Aqui é como se fosse 1, né?
Então, 1, somos os expoentes, 1 mais 6, 7. Então, vai ficar 10 elevado à sétima miligramas. Tá bom? Existem outros jeitos de fazer? Existe, pessoal. Quer ver? Eu vou ensinar um truque para você que já está mais experiente. Perceber que você pode fazer essas coisas direto. Eu estou fazendo assim porque eu quero ensinar uma técnica, um padrão, uma estratégia de resolução. Mas, por exemplo, você poderia fazer isso, ó. Quando você ficar mais craque, você já vai poder fazer isso direto. Ó, 35,5 quilogramas. O que é esse quilo aqui, ó? Esse quilo, ele é a representação de 10 ao cubo. Então, vai ficar 35,5 vezes 10 ao cubo gramas. Tá vendo? Transformei o prefixo no valor correspondente, na potência de 10 correspondente. Só que eu quero em miligramas. Então, olha só. 35,5 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo miligramas. Aí você fala assim, oh, peraí, o que aconteceu aqui? Seguinte, isso aqui já tinha, né? A parte já tinha, mas olha só. Eu sei que isso aqui, ó, é 10 a menos 3, tá? Então, 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 é 10 elevado a zero, que é 1. Então, eu não estou alterando a conta, entendeu? Então, eu já estou deixando em miligrama. Então, a gente cai no mesmo resultado, ó. Ou seja, 10 a sexta, né? Vai ficar 35,5 vezes 10 a sexta miligramas. Aí é só transformar esse número em notação científica, que é 3,55 vezes 10, e vai ficar 10 a sétima. Entendeu? Então, só estou ensinando essa maneira aqui, utilizando os prefixos, mas é a mesma coisa, tá? Pode utilizar essa estratégia aqui, que vai valer, por exemplo, nesse caso, ó, que é um pouquinho mais complicado. Essas transformações de prefixo, quem quiser, pode fazer direto. Porque me perguntaram sobre isso, não tem problema, você escolhe o seu método. Eu só quis generalizar para ter uma estratégia que vale para tudo, tá bom? Vamos para o item C. Aqui, ele quer transformar 2.000 quilogramas em tonelada. Esse já é um pouquinho mais tranquilo, basta você lembrar o que é uma tonelada. Então, ó, 2.000 quilogramas em tonelada. Então, o que eu vou fazer? De novo, o truquezinho lá, ó, multiplicar por 1. Tá vendo? Aqui já não dá para usar a ideia do prefixo, né? Vou pôr quilograma aqui e tonelada aqui. Só que para multiplicar, eu tenho que saber que uma tonelada, para isso aqui virar 1, né? São 1.000 quilogramas. Ok? Aí vai cortar, ó, quilograma. Então, 2.000 dividido por 1.000 são 2 toneladas. Tá? Aí você fala, bom, tem que ter notação científica. Se você quiser ser um pouco mais formal, matematicamente, você pode colocar 2 vezes 10, porque lembra, tem que aparecer uma potência de 10, elevado a zero, né? Tonelada, porque 10 elevado a zero, isso aqui equivale a 1. Toneladas. Estaria errado parar aqui? Não. Não tem essa frescura matemática, esse rigor matemático. A gente não precisa disso, tá? Pode deixar assim que tá ótimo. Eu só coloquei para ficar na formalização, na definição. Mas não é nenhum erro. Ninguém vai te dar errado por isso. Tem que ser muito folgado para dar errado por isso, né? O mundo já está cheio de frescura, né? Então vamos lá. 230 quilogramas em libras agora. Libra é a unidade de massa usada nos Estados Unidos, por exemplo. Então, 230 quilogramas. Então vamos lá. 230 quilogramas vezes, vamos lá, vamos multiplicar por 1. O quilograma tem que aparecer embaixo.
Correto? Eu tenho que cortar aqui, ó. E o libra em cima. Só que tem que ser 1. Aí eu tenho que lembrar. Se você pode dar um Google. Eu também não lembro de cabeça, por isso que eu anotei. 1 quilograma é 0, aliás, 2,200 é quase o dobro. 0 não, né? 2,205 libras. Evidentemente, eu sei que você está perguntando. Fala assim, mas se eu tive que descobrir quanto que 1 quilo vale em libra, por que eu não joguei isso no Google direto? Eu entendo, pessoal, mas eu estou imaginando que você estaria com uma tabela ou algo assim, tá? É só para a gente praticar. Então, corta aqui, corta aqui. O só multiplicar vai dar 507,15 libras. Na verdade, isso é aproximado, né? Se quiser colocar um aproximadamente igual aqui, ó. Porque isso aqui eu tô aproximando o valor, né? O valor tem mais números aqui. Mas, se você está assistindo um jogo de futebol americano e ele dá o valor em libras, você já sabe que tem que dividir por 2 ali para saber mais ou menos quanto que é em quilos, tá? Deu para entender, né? Porque se para transformar de quilo para libra a gente teve que multiplicar por esse número, então o inverso vai ser dividido. Então é mais para você saber aí. Vamos para o item E, que aí começa a misturar as unidades. 1 kg por litro em 1 grama por centímetro cúbico. Litro é interessante. O litro ele confunde, tá? Eu vou dar uma dica quando tiver transformação com litro que vai te ajudar, pelo menos que me ajudou muito. É lembrar uma coisa. Duas coisinhas que é importante lembrar. Se você lembrar isso, eu acho que dificilmente você vai errar. Pensa na caixa d'água. A caixa d'água, ela tem 1 metro cúbico, por exemplo. E isso equivale a 1000 litros. Ok? Então é só pensar assim, pô, a caixa d'água tem 1 metro por 1 metro por 1 metro e isso cabe 1000 litros lá. Ou seja, vamos criar uma representação mental pro litro. Outra coisa, um que eu gosto também é pensar num cubo para colocar suco. Ele tem 10 centímetros, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de espessura. É um cubo de lado 10 centímetros. 10 centímetros de profundidade, né? Então, o que eu estou dizendo para você é que 10 vezes 10 vezes 10, que é o volume de um cubo, 10 ao cubo, centímetros cúbicos, equivale a 1 litro. Entendeu? Tendo essas duas relações aqui, vai transformar quase tudo. Vou mostrar como. Eu acho bem mais fácil fazer isso, tá? Mas caso apareça alguma coisa mais esdrúxula, aí você parte dessas para transformar em outras. Vou mostrar como é que fica. Lá era 1 kg por litro, né? 1 kg por litro. Então vamos lá. 1 kg por litro. Quero transformar em grama por centímetro cúbico. Você vai ver que vai ser bem interessante. Então, o quilo aqui, esse é mais fácil. Isso a gente já sabe. Põe o quilo embaixo e ponho grama em cima. Então eu sei que 1 quilo equivale a 10 ao cubo gramas, ou 1000 gramas, tá? Se quiser pensar como prefixo, tudo bem. É só lembrar que o K aqui vai virar 10 a terceira, né? Então, caso você queira fazer usando o substituindo o prefixo, não tem problema. Agora o litro, é aquilo que eu falei. Não tem que aparecer o centímetro cúbico? Olha como vai ficar mais fácil. Litro está aqui. Então, 1 litro. E aí eu já sei, ó, que como centímetro cúbico, 1 litro é 10 ao cubo centímetros cúbicos. Ok? Ó, quilo vai embora com quilo,
litro vai embora com litro. E aí acontece algo bem interessante, ó. 10 à terceira dividido por 10 à terceira vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Então vai ficar 1 grama por centímetro cúbico. Então, 1 quilo por litro é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Uma relação interessante que aparece com frequência também. Vamos para o próximo. Tá? Lembra isso aqui, ó. E não vai ter erro. Agora é grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Que é outra unidade que aparece com frequência também na parte de hidrostática. Então, vamos lá. Grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico. E eu quero transformar em quilograma por metro cúbico. Então, pensar no grama primeiro, que é mais fácil. Aqui, ó. Põe o grama aqui embaixo e o quilograma em cima. Tem que multiplicar por 1, isso aqui tem que ser 1. Então, 1 quilograma será 10 ao cubo gramas, que é 1000 gramas. Então, aqui está resolvido, ó. Grama vai embora com grama, vai dar tudo certo. Bom, só que aqui tem um centímetro cúbico. Como que eu quero transformar em metro cúbico? Ou seja, o centímetro tem que aparecer aqui em cima e o metro aqui embaixo para poder cortar aqui, né? Ó. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 10 ao quadrado centímetros. Só que está o cubo aqui. Então, vou elevar tudo isso ao cubo. Correto? Isso aqui vai ser igual. Vou copiar aqui tudo de novo para ficar mais fácil visualizar, tá? É uma questão de didática. Gramas por centímetro cúbico vezes 1 quilograma por 10 ao cubo gramas vezes, aí ó, 10 ao quadrado elevado ao cubo, multiplica os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 10 elevado à sexta centímetros cúbicos. Já 1 ao cubo é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1. E metro ao cubo é metro cúbico. Ok? Agora sim, ó, centímetro cúbico vai embora com centímetro cúbico, grama vai embora com grama, e aí a gente tem que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que ó, 10 à sexta dividido por 10 à terceira. Lembra que ele tem que subtrair os expoentes. Então fica 1 vezes 10. Ó, 10 à sexta é por 10 à terceira. 10 à sexta, 6 menos 3. A terceira, quilograma por metro cúbico. Okay? As duas, tanto do item E como do item F, vão aparecer com frequência lá em hidrostática. Agora no curso de mecânica, não vai aparecer. Não me recordo que apareça com frequência. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, escreva aí nos comentários que eu te ajudo. Certo? Abraço, pessoal. Até a próxima.